quero compartilhar com vocês a reportagem sobre o Adélio Bispo, porque eu mencionava aqui nas redes sociais, na internet, a comparação está sendo feita com uma grande frequência, bolsonaristas comparando o atentado à facada. E eu vou aqui ler agora a reportagem que está no UOL. Deputados bolsonaristas colocam em dúvida a tese investigada pela PF de que Francisco Vanderlei Luiz, né, é o sobrenome dele, contou com ajuda para o atentado. Para ele, se a própria PF concluiu que Adélio Bispo de Oliveira agiu sozinho, como um, abre aspas, lobo solitário, fecha aspas, para tentar matar Bolsonaro em Juiz de Fora, o ataque dessa semana também foi iniciativa de uma só pessoa. O Nicolas Ferreira, que é do PL de Minas Gerais, compartilhou declarações de que Adélio agiu sozinho. Tá aqui, ó, o post do Nicolas Ferreira. Eles estão afirmando que Adélio não agiu sozinho? Pergunta de maneira irônica aí o deputado Nicolas Ferreira. E compartilha uma reportagem do Metrópolis que fala que lobos solitários lobos nunca são solitários, né? Frase da ministra Simone Tebet. O Carlos Bolsonaro vai na mesma toada. Thales, e aí? Olha, a comparação que a gente pode fazer entre o Adélio e esse caso do Vanderlei e as acusações que pesam sobre os bolsonaristas é que ninguém está pedindo anistia para o Adélio. Não há ninguém falando, vamos esquecer esse caso. Anistia, a palavra anistia quer dizer esquecimento. Vamos começar do começo. Ninguém está falando para esquecer o caso Adélio. Ninguém está esquecendo. Pode lembrar à vontade, deve ser lembrado. Esse cidadão cometeu um gesto louco. Agora, também, ninguém incentivou que isso fosse feito. O caso do 8 de janeiro, não. Teve incentivo. As invasões, teve incentivo. E esses incentivos foram públicos nas manifestações do 7 de setembro, quando o Bolsonaro dizia que não ia mais obedecer ao ministro, ao Supremo, que falava palavrões, chega, não aguento mais, etc. e tal. Quer dizer, quando era presidente da República, incentivando o ódio. Isso sem falar do gabinete do ódio que o Alexandre de Moraes lembrou. Então, a diferença é que não havia ninguém por trás incentivando, muito menos publicamente. E havia, no caso desses bolsonaristas, que podem ter distúrbios mesmo, é provável que tenham distúrbios, esse cidadão que vai se tacar fogo em si próprio na Praça dos Três Poderes, eu não duvido que ele tenha distúrbios. Mas essas pessoas com distúrbios são as mais suscetíveis à influência de um líder, a atuação de um líder, o incentivo de um líder, como aqueles malucos que invadiram o Capitólio, com um líder mandando invadir, que se chamava, e se chama até hoje, Donald Trump. É isso. Então, é uma diferença muito grande entre o Adélio e os malucos bolsonaristas que tacam fogo no corpo em frente ao palácio, que fazem desfilar tanques em frente ao Supremo. Esses. E aquele desfile de tanques não foi um maluco qualquer, não. Aquilo foi sob comando da Marinha, para uma festa da Marinha. Aliás, que depois se descobriu que o comandante da Marinha teria aceitado até colocar tropas na rua. Mas isso é outra história. É verdade. Ô Josias, já já te ouço com mais calma. Vamos chamar o Walter Maierovitch, que está conosco também, professor, nosso colunista aqui do UOL, especialista, jurista, né? Para primeiro te perguntar, traçando esses paralelos que estão sendo feitos, viu, ô professor? A gente mostrou aqui o tweet do Nicolas, teve o tweet do Carlos Bolsonaro, o próprio Gustavo Gayer disse que era um rapaz doentinho e tal, não sei o quê, nananã, e que é solitário. Bom, solitário do ponto de vista da ação, né? Mais da trama, né? Quando a sementinha é plantada na cabeça da pessoa, qual que é a avaliação que o senhor faz? E aí, do ponto de vista jurídico, não apenas político, o que a gente pode dizer sobre isso, professor? Bom dia. Bom dia, Diego. Bom dia, Josias. Bom dia, Thales. Olha, Bom é, dia. eu começo com o bispo. Ele é um lobo, foi um lobo solitário? Sim, e ficou comprovado.
Ele tinha como lobo sanitário, é aquele que se desgarra da matilha, ele tinha sanidade, ele era capaz de compreender, de refletir sobre a ação? Não, ele era inimputável, ele não tinha capacidade de entendimento. Então, essa é a fotografia que eu vejo com relação a esse lobo sanitário, o Adão. Agora eu vou puxar a fotografia que vejo da segunda pessoa, que pode ou não, dependendo da investigação, ser considerado um lobo solitário, que se desgarrou da matilha. Então vamos supor, atenção, vamos supor que ele seja um lobo sanitário. No que ele se distingue? Ele é um lobo sanitário que tem sanidade, que tem entendimento. Diego, todo aquele que tem entendimento e vai praticar um crime, todos, atenção, todos fazem uma relação custo-benefício para saber o quê? Se o crime compensa, se eles vão ser sancionados, se eles vão para a cadeia, ou se não vão, ou se vai para a cadeia, mas pode se transformar num símbolo de resistência. Este, Luiz, que explodiu, ele fez sim essa relação custo-benefício, porque ele tem sanidade. Não dá para comparar coisas diferentes. Um insano e o outro que tem sanidade. Agora, o que tem sanidade, o que se viu e o que se tem de prova provada, induvidosa, é que ele foi influenciado. Ele vem sendo influenciado por quem? Pelo Bolsonaro. Então, ele é fruto de uma situação criada e que continua a destilar ódio. Ele é criado por alguém, Bolsonaro, que não foi educado para a legalidade democrática. O Bolsonaro é um deseducado. Ele não foi, vou repetir, educado para viver numa democracia. Se a gente olhar lá atrás, nós vamos ver a sua atuação. Primeiro, ele levou um pontapé e saiu pela porta dos fundos do Exército. Segundo, ele virou parlamentar. E o que ele fazia como parlamentar? Era um parlamentar que pregava a ditadura, que pregava o golpe militar, os atos institucionais e a violência, o fuzilamento de inimigos. E o que ele fez como presidente? Era antidemocrático, violento, não tinha nem postura e nem compostura e era um golpista. Então, veja qual é a influência, o que influenciou esse que cometeu o atentado. Evidentemente, e era sano, tinha sanidade, foi o quê? Foi todo o que, vamos chamar, toda uma doutrina bolsonarista antidemocrática de atentar ao Estado de Direito. Essa é a influência. Ele era, sim, um lobo numa matilha bolsonarista, lobo da matilha insensata, antidemocrática, golpista do Bolsonaro. Se ele se desgarrou ou não, é um problema de verificar por prova, mas o certo era que a mentalidade dele era uma mentalidade bolsonarista.